Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Exatas Agora Vai. Aula de hoje, movimento circular e uniforme. Exatamente, o movimento circular e uniforme difere de todos os outros movimentos. Primeiro, porque ele acontece em um círculo, uma circunferência. E, como você já sabe, aluno, que a velocidade é uma grandeza vetorial, a gente precisa parar para pensar um pouco que se a gente pegar esse cara aqui e começar a variar a velocidade dele, nós teremos o seguinte, né? Se a gente começar esse movimento, essa velocidade ela varia, mas ela varia ficando constante. E aí gera sempre essa dúvida no aluno, como assim a velocidade varia, esse movimento é uniforme, mas ela varia ficando constante? O que você está dizendo, professor? Eu estou dizendo para você que a velocidade sendo uma grandeza vetorial, ela depende de três elementos especialmente importantes. O módulo, que é o valor numérico, e esse sim é uniforme, mas ele tem direção e sentido. E no movimento circular, a direção e o sentido da velocidade mudam o tempo todo, conforme o corpo vai se movimentando pelo círculo. Então, cada uma dessas setas representam a mesma velocidade, porém alterando a sua direção e o seu sentido. Tranquilo? Mas continua sendo uniforme devido ao valor numérico, ao módulo dessa velocidade manter-se constante. Quando a gente vai estudar uma circunferência como essa, a gente vai prestar atenção no seguinte, em um elemento extremamente importante, que é o raio da circunferência. O raio é a medida do centro da circunferência até a borda dela, certo? E isso é importante, gente, por quê? Porque em física a gente não vai analisar os ângulos mais em graus, porque analisar os ângulos em graus podem causar aí pra gente alguns erros numéricos, né? Como, por exemplo, se eu fosse numa pista de atletismo e fizesse todas as pessoas largarem lado a lado, certinho, mas eles vão passar por uma circunferência. O que vai acontecer? Normalmente, o comprimento da circunferência, o tamanho da circunferência, o tamanho do trajeto que é criado aqui, ele vai depender do quê? O comprimento de uma circunferência depende de 2 vezes o π, que são 2π, vezes o raio da circunferência. Então isso aqui é importantíssimo, cara, certo? Ou seja, o comprimento está diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio da circunferência, maior é o deslocamento que o corpo faz. Então, não cabe mais a gente falar graus, a gente vai falar em radianos. 2π radianos é a unidade de medida que a gente vai usar, relacionada a uma volta completa e falando que essa função depende do raio. Tranquilo? Gente, quando eu falo de movimento circular, eu preciso pensar no seguinte, eu preciso analisar o que está variando. Então eu coloquei aqui um corpo que ele estaria parado exatamente nesse ponto. E esse ponto é o ângulo zero. Ele está lá parado. E esse cara começa a se movimentar a partir desse ponto, chegando nesse segundo elemento, que é o ponto final dele. Quando ele se desloca nesse ponto para esse, ele varia um determinado ângulo, certo? Então, a gente pode dizer que ele variou o ângulo dele. E esse ângulo foi variado durante um intervalo de tempo. Com isso, a gente consegue descrever o que a gente chama de velocidade angular, que é a variação do ângulo pela variação do tempo. Lembra que eu falei para você que o ângulo é dado em radianos? Então, a unidade de medida de velocidade angular é radianos por segundo. E sim, essa é a velocidade que é uniforme nesse sistema. Porque a velocidade angular ela não tem a relação de direção e sentido, ela é a variação de um ângulo, certo? E ângulo é grandeza escalar. Então a velocidade angular, ela é uma velocidade escalar, que é dada em radianos por segundo. Então guarda bem isso, a gente tem esse ômega que vai representar a velocidade angular, como que o ângulo varia com o tempo. Mas é possível a gente fazer a transposição de uma velocidade angular para a velocidade escalar e ver em metros por segundo qual que é o movimento desse corpo? Dá sim. Aí eu vou pedir para você vir comigo para esse ponto aqui, ó, onde a gente fala de velocidade escalar e velocidade angular. A velocidade escalar é dada em metros por segundo. E como que a gente faz a transposição de uma para o outro? Gente, é simples. A
Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. A velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio, que eu deixei escrito bem aqui em destaque para você. Velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio. Tranquilo? Então, toda vez que alguém te fornecer uma velocidade angular e você quiser saber isso em metros por segundo, o modelo escalar dele, você multiplica isso pelo valor do raio que você tem na circunferência e você consegue descobrir este valor, tá? Recapitulando, a gente falou que o movimento circular uniforme, ele não é tão uniforme assim, porque a velocidade muda de direção e sentido o tempo todo. Sendo uma grandeza vetorial, essa mudança interfere no valor total dessa velocidade. Mas o seu módulo não muda. O valor numérico da velocidade não muda, isso é tranquilo, então, isso mantém ela constante. A gente falou que em física, a gente não usa a medida dos ângulos da circunferência em graus, a gente vai usar em radianos, porque o raio interfere no tamanho da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio interfere. E a gente estava analisando aqui a variação de um determinado trecho, um determinado ângulo. E a variação de ângulo por tempo vai dar o que a gente chama de velocidade angular, certo? E essa velocidade angular pode ser transformada em velocidade escalar se a gente pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, tá? A partir dessa análise, a gente pode descrever a função horária do ângulo do elemento, que ele tem tudo a ver com a equação escalar. S igual a S0 mais vezes T. No caso, não é mais S. No caso, a gente vai usar o ângulo final, depende do ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, certo? Então a gente percebe que a única alteração que acontece aí é a gente conseguir transformar de ângulo para posição. E para transformar de ângulo para posição, a gente pega θ e multiplica pelo raio. Então, peraí, professor, tudo que eu quiser que estiver na forma angular, eu quiser transformar para escalar, eu vou ter que multiplicar pelo raio? Sim, sempre. Então fica muito simples de compreender esse modelo, tá? A partir disso, gente, conhecendo a equação horária e tal, a gente pode definir outras formas de escrever velocidade angular nesse tipo de movimento. Por quê? Porque a gente pode começar a analisar esse movimento a partir de uma volta completa. E uma volta completa tem tudo a ver com período. O período de um determinado movimento é o tempo que eu levo para dar uma volta completa. Vai ser sempre representado por aquele T maiúsculo. Período. Tempo de uma volta completa. E uma volta completa tem um ângulo de 2π radianos, né? Quando eu dou uma volta completa, eu percorri 2π radianos. Então eu posso descrever para você que a velocidade angular em uma volta completa é 2π radianos dividido pelo período, certo? Isso também pode ser escrito de outra forma, se a gente lembrar o conceito de frequência. Frequência é o número de voltas por unidade de tempo. Em física a gente usa Hertz, que é voltas por segundo. Mas a gente vê habitualmente algumas indústrias usando RPM, que são rotações por minuto. Uma está relacionada a segundos, que é o Hertz, a outra está relacionada a minutos, mas é tranquilo de fazer a transposição. Gente, e sabendo que frequência é o número de voltas e frequência é o inverso do período, frequência é 1 sobre o período, a gente também pode escrever a velocidade angular como 2π vezes a frequência. Então eu tenho uma frequência de 50 Hz, 2π vezes 50 daria 100π. 100π é a velocidade angular, então seria 100π radianos por segundo a velocidade angular, a partir da frequência dada em Hz. Tranquilo? Então olha só quanta coisa, quanta informação para você relacionada a movimento circular uniforme. Eu vou deixar a lousa aí para você, aquela ideia que a gente sempre pede para você. Tira aquele print da lousa, guarda para você, porque esse resumo é importantíssimo para você poder estudar. E claro, gente, compartilha esse resumo. Coloca no seu Face, no seu Stories, no Instagram. Compartilha, fala para as pessoas, eu estudo pelo Exatas Agora Vai, porque é importante, nosso projeto é gratuito e é importante que ele chegue a mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a essa informação, beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, compartilha, como eu já pedi,
E, gente, se inscreve e ativa o sininho. É importantíssimo para você receber em primeira mão todos os nossos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas já te agradeço por estar aqui com a gente no Exatos Agora Vai. E aí, qual é o próximo assunto que a gente vai falar? Vem com a gente, vencer sucesso. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e tchau!